Olá, queridos, a paz do Senhor esteja sobre todos nós nesse dia. Mais uma vez estou aqui para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. E quero compartilhar aquilo que eu tenho aprendido, que eu tenho vivido e que tem sido muito bom na minha vida. É sempre uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo uma alegria poder falar das coisas de Deus. Eu quero agradecer também todo o carinho, todas as palavras que vocês me enviaram durante esta semana, que foram muito importantes para que a gente voltasse a gravar de novo, né? Falar de novo mais um pouquinho da palavra de Deus. Muito obrigado a todos pelo carinho, por tudo que vocês têm falado para mim, tá bom? Estou aqui também, né, sobre a bênção dos nossos pastores, Carlinhos e nossa pastora Cidinha, né? Eles são pessoas maravilhosas que têm nos ensinado, né, com um zelo sobre a palavra de Deus, né, como temos que ser responsáveis com as coisas de Deus. Então, um grande abraço também, estamos com muita saudade de vocês. Obrigado por tudo que vocês têm feito por nós, orado por nós e por todo o trabalho maravilhoso que vocês têm desempenhado no meio do povo de Deus. Muito obrigada, que o Senhor recompense. Então, para vocês verem, estou ainda um pouco nervosa, né? Mas nós vamos falar aos pouquinhos e vai dar tudo certo. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas passagens, né, da Bíblia. Você pode abrir aí na sua casa, a Bíblia que você tem. A passagem que nós vamos ler está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13 e 18, tá bom? Então, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Até aí. E depois o versículo, primeiro mesmo capítulo, versículo 18. Eu vou ler na nova versão transformadora, tá? Muda algumas palavrinhas, mas a essência é a mesma. Um dos filhos de Jessé, de Belém, sabe tocar harpa. Depois vocês leiam o capítulo todo para vocês entenderem, tá bom? Mas é que aqui eu vou resumir, então, para a gente ganhar tempo. Mas leiam na sua casa, tá? Então, 1 Samuel 16, 18. Um dos filhos de Jessé, de Belém, sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra e tem bom senso, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então, vou dar uma resumida rapidinho aqui desse capítulo para vocês, né? Que isso aqui foi o tempo que Samuel, Deus falou para Samuel: Samuel, eu quero levantar um novo rei, né? E aí Deus falou para Samuel ir lá na casa de Jessé, que era o pai de Davi, e foi lá ungir, né? Naquela época eles usavam um olhinho, né, para ungir, mas aquilo simbolizava que era um ato de que Deus estava separando aquela pessoa para algo muito grande, né? Para algo que Deus tinha para aquele tempo, para aquela época. E foi isso que aconteceu, né? No versículo 13 a gente vê que então Samuel pegou o azeite e foi ungir a Davi. E aí fala que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, né? Simbolizava que a presença de Deus a partir daquele momento estava sobre a vida de Davi. E aconteceu que, naquela época, quem governava era o rei Saul. E Saul, ele andava fazendo umas coisas que não estavam agradando mais o coração de Deus. E da mesma forma que Deus foi sobre a vida de Davi, Saul estava fazendo umas coisas que Deus não estava gostando mais. E Deus saiu, tirou a presença dele sobre Saul. E quando Deus tirou a presença dele de Saul, é igual na nossa vida, quando nós não temos a presença de Deus,
Acontecem coisas na nossa vida que deixam a gente triste, não é verdade? E aí, o que acontecia com Saul? Saul, ele ficava perturbado, né? E, então, aquela perturbação que ele tinha, ele falou assim que ele queria que alguém fosse tocar para ele uma música, né? Para ver se alegrava ele. Então, ele mandou alguém lá do palácio dele e procurar alguém que tocasse para ele. E aí, no versículo 18, eles falam, olha, tem um dos filhos de Jessé que ele toca harpa, né? E ele toca bem. Mas não é só isso. Ele não sabe só tocar um instrumento, porque tocar o instrumento em si é maravilhoso, sim, é muito maravilhoso. Mas para aquele fim que estava acontecendo na vida de Saul, que era para Saul queria que alguém fosse tocar para ele, para que aquela coisa ruim que ele sentia saísse de dentro dele. Então, só tocar um instrumento não ia fazer a diferença na vida de Saul. Então, ele queria algo mais. Perdão. E aí, então, o que fala no versículo 18? Que além disso, além dele tocar, né? Ele era um rapaz corajoso, ele era apto para ir à guerra, ele tinha bom senso e tinha boa aparência. Mas o melhor de tudo, que era como diz, a cereja do bolo, é que Deus estava com ele, Deus estava sobre ele. E, amados, o versículo 23 fala assim: e quando trouxeram Davi para Saul, sabe o que Saul sentiu por ele? Sentiu amor, amou. Versículo 21 fala que assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito. Saul amou muito a Davi, né? E o 23, olha que emocionante. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Mas, Débora, por que você está falando tudo isso? Samuel, Saul, reis, né? Tem tudo a ver com a nossa vida hoje. Vamos trazer para a nossa vida. Eu sempre gostei de pegar a palavra de Deus e colocar em prática na vida diária. Sempre gostei disso, sempre fiz isso, né? Então, além, como nós já falamos, além de músico, ele tinha adjetivos, ele tinha qualidades, né? E o mais importante é que a presença de Deus estava sobre Davi. E a maior das qualidades que uma pessoa pode ter. Ela pode saber tocar muito bem, ela pode ser tudo de bom nesse mundo, mas se tirar a presença de Deus, amados, não é muita coisa. A gente pode saber muita coisa, mas sem a presença de Deus não quer dizer muita coisa. Vocês entendem? Então, Davi era usado por Deus. Ele deixava Deus usá-lo, né? E por conta disso, sempre que ele tocava para Saul, nós vimos no versículo 23, Saul se sentia melhor. E o que eu quero dizer com isso, amados? Amados irmãos, do nosso lado existem milhares de Saul. Nós estamos rodeados de Saul. Abra os olhos, queridos, e vejam que nós estamos rodeados de Saul ao nosso redor. E nós, como nós temos sido? Como nós temos nos apresentado? Quais que são as qualidades que nós temos, os dons que nós temos e como nós temos usado isso para aliviar as dores do Saul ao nosso redor? O que estamos fazendo com os dons que nós temos? O mundo lá fora parou, não é verdade? Todos os dias a gente escuta isso. Que o mundo parou, mas eu e você não podemos parar. Parar no sentido que eu digo, no sentido de trabalhar para Deus, de frutificar para Deus. Você também não deve parar de servir a Deus. O que você pode fazer na sua casa com os seus dons que você tem para tocar o que eu digo é cuidar dos Saúls lá fora. O que você tem feito para servir os Saúls lá fora? No caso de Davi, era tocar a harpa, né?
E eu? E você? Quais são os dons, quais são as nossas habilidades que podemos usar hoje? Não é depois que acabar a quarentena, porque nós nem sabemos como vamos estar até lá. É hoje. O tempo para nós, igreja, é hoje. O que você pode fazer? Como podemos usar esses dons, essas qualidades que Deus nos deu para ser canal de bênção neste mundo? Você tem compartilhado a palavra que aprendeu do Senhor? Agora eu falo com a igreja de Deus. Antes da quarentena, eu e muitos irmãos, não só da minha igreja, mas de toda a terra, porque eu sei que tem pessoas que viram o vídeo anterior de outras cidades, e você estava servindo a Deus aí na sua igreja, e você aprendia a palavra de Deus. E quando a gente aprende a palavra de Deus, tem que ter transformação na nossa vida. E aonde ela tem transformado a sua vida, você tem compartilhado isso com as pessoas? Né? Como está o seu relacionamento com as pessoas? Porque também me vem à mente assim, que muitas vezes a gente não compartilha a palavra porque temos problemas de relacionamentos. Mas, igreja, esse tempo agora que nós estamos é um tempo de consertar os relacionamentos quebrados. Se é o relacionamento quebrado que está impedindo você de falar da palavra de Deus, está na hora de você consertar o seu relacionamento quebrado. Esta é a melhor hora para você fazer isso. Para eu e você fazermos isso. Peça a Deus estratégias. Mas eu não sei como eu vou fazer. Mas peça a Deus, que Deus, esses dias eu compartilhei lá um pensamento na minha rede social, que Deus é o maior estrategista que nós temos ao nosso lado. Peça a Ele, ore através da oração, vá no seu quarto, do seu jeitinho, e fale: Deus, estou com problemas no meu relacionamento com fulano, com ciclano, isso está atrapalhando o meu desenvolvimento, está me atrapalhando de frutificar para o Senhor, de usar os dons e talentos que o Senhor me deu, as qualidades que o Senhor me deu. Como eu posso restaurar esses relacionamentos quebrados? Porque essa é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que a gente fique com relacionamentos quebrados. Você está acomodado no conforto aí da sua casa e não está frutificando? É uma pergunta, tá, queridos? Não é uma acusação, não. É uma pergunta. Pergunte para você mesmo. Se você fala para você: eu estou acomodado aqui no conforto da minha casa? Eu estou frutificando para Deus? Pergunte para você, é você e Deus. Eu vou te dizer algo que tem falado ao meu coração. Os campos estão brancos para a colheita. Isso está em João 4,35. E antes de falar isso, que os campos estão brancos, o versículo fala assim: levanta os seus olhos. Abre os olhos. Abre os olhos, desperta e veja que os campos estão brancos para a colheita. Então, agora eu vou falar uma outra passagem que está em Ezequiel 47, livro de Ezequiel 47, que tem tocado ao meu coração. Essa passagem eu amo demais. E eu vou ler para vocês na linguagem de hoje, tá? Na Bíblia, na tradução da linguagem de hoje, porque hoje em dia tem várias traduções, né? Mas todas, a essência é a mesma. É que o que muda às vezes é a linguagem para a gente entender melhor, né, aquela passagem. Então, livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Diz assim: o título desse capítulo chama O Riacho no Templo. E diz assim: o homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado do sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali e a água chegou nos meus tornozelos.
Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste e desce até o Rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Esse rio, amados, simboliza a vida que vem de Deus. Isso aqui é uma passagem, então eu vou falar para vocês o que simboliza isso. Simboliza o rio, esse rio que começa a sair lá de baixo daquela porta do templo, simboliza o rio que vem lá do trono de Deus. E as bênçãos que fluem do seu trono. É um rio suave, seguro, profundo, que se expande ao fluir. Águas do trono de Deus trazem vida. Por que é tão importante nós levarmos a palavra de Deus? Eu tenho insistido com isso lá com os meus irmãos. Por que é importante levarmos a palavra de Deus? Nós falamos de Saul e de Davi, né? Que Davi, quando ele colocava em prática as coisas que ele tinha aprendido de Deus, acontecia algo bom na vida de Saul. Aqui nós vimos as águas chegando no Mar Morto, um mar que não havia vida, de tão salgado que ele era, não havia vida lá. E quando aquele rio chegava naquele mar, as águas que eram salgadas e mortas, aquele rio trazia vida e a vida já começava a vir peixes, é assim que fala, né? E vamos trazer para a nossa vida hoje de novo. Nós temos essa capacidade de ser esse rio que leva a vida para o mundo lá fora que está morto, para vidas que estão mortas espiritualmente. Há muita gente morta espiritualmente. Quando nós levamos a palavra de Deus, é esse rio profundo que ele se expande dentro das pessoas. Mas como que você vai levar isso se você não está vivendo isso? Como que nós podemos levar isso se nós não estamos vivendo isso? Por isso, amados, é muito importante nós temos o nosso relacionamento com Deus e começarmos a colocar em prática tudo que nós temos aprendido na nossa vida antes de quarentena com Deus. Mas o que essa passagem, isso eu expliquei assim simbolicamente, bem rapidamente, bem grosseiramente, mas o que eu tenho no meu coração sobre esse Ezequiel? Sempre essa passagem falou para mim, sempre quando eu lembro dessa passagem, tem louvores, tem músicas que falam dessa passagem, é que nós precisamos ir mais profundo, sabe? Nós não podemos viver na superficialidade, amados. Não podemos, nós temos que ir mais fundo nas coisas de Deus. Por isso que eu falo, nós temos que praticar aquilo que Deus tem nos ensinado, porque quando nós praticamos, nós temos a presença de Deus na nossa vida e nós vemos as coisas acontecerem ao nosso redor. Aquilo que não existe começa a existir na nossa vida. E com isso traz tanta alegria que a gente quer contar para as pessoas. A gente quer que as pessoas vivam esse rio de vida que Deus tem para nós. Esse rio de vida que eu tenho vivido na minha vida, eu quero que outras pessoas também tenham esse rio de vida na vida delas. Mas
para isso acontecer, amados, nós não podemos viver mais na superficialidade, não podemos mais, não dá tempo mais dessas coisas, né? Então, temos que viver nesse rio. Não gosto de superfície, algumas coisas eu anotei para não esquecer, gosto de ir profundo, de entrega para Deus. Temos que nos entregar para o Senhor, tem que haver entrega total do nosso coração para Deus, para recebermos essas águas vivas. Mas o que é essa entrega total de coração? É você realmente falar: Deus, eu não quero mais viver a vida que eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Essa vida maravilhosa que essa menina tá falando aí, esse rio de vida maravilhoso que ela tá falando, eu quero viver isso, Deus. O que o Senhor tem para mim? Tudo começa com uma simples oração, amados. Deus é Deus de coisas simples, não é Deus de coisas complexas. Sabe por que nós estamos falando tudo isso, amados? Apocalipse, nós vamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Lá fala assim, que Deus está falando. Deus fala lá. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 15 e 16. Deus fala assim: conheço as tuas obras. Isso traz na minha mente a ideia de um Deus que está vendo tudo o que está acontecendo. E que Ele está bem presente, que Ele está bem do nosso lado. Mais até do que a nossa roupa que nós vestimos. Ele conhece, queridos, Ele conhece as nossas obras. Eu não conheço as tuas obras e você também não conhece as minhas, mas Ele conhece. Olha o que continua o versículo falando. Eu sei. Fala lá. Sei que você não é quente e nem frio. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Então, Ele conhece e Ele sabe. Então, Ele fala: eu sei que você não é frio nem quente. Melhor que antes você fosse frio ou quente. Mas porque você é morno. Deus fala na palavra dele em Apocalipse. Mas porque você é morno, eu vou vomitar. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quente ou frio, relacionado com o primeiro amor. Deus não quer, amados, que nós sejamos pessoas mornas. Não, Deus não quer que a gente seja pessoas mornas. Apocalipse, de novo, capítulo 2, versículo 4 e 5, fala assim, versículo 4. Contra ti, porém, tenho isto, que você abandonou o primeiro amor. Então, a ideia de quente ou frio, morno, abandonou o primeiro amor. O versículo 5, Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 4, contra ti, porém, tenho que isto, que abandonou seu primeiro amor. Versículo 5, lembre-se de onde caiu. Versículo 5, amados, traz para minha mente o seguinte: dá tempo de você voltar. Se você está nessa situação, como Saul, perdeu a presença de Deus como um mar morto, sem vida, parou de praticar as primeiras obras. Você está nessa condição, Senhor, que o Senhor está vendo as suas obras, você e Deus. Você não abandonou, o versículo 5 fala: lembre-se de onde caiu. Dá tempo de voltar, Deus está te dando uma nova chance. Dá tempo. Você não fica triste. Se aconteceu essas coisas, se está acontecendo essas coisas com você não está frutificando para o Senhor, de você não está dando frutos, de não estar trabalhando para o Senhor, mesmo na sua casa, porque dá para a gente trabalhar para o Senhor na nossa casa. Dá sim, eu tenho buscado em Deus todas as possibilidades que eu tenho de trabalhar para Ele dentro da minha casa. Deus tem me dado estratégia, Deus tem me dado coisas, eu tenho vivido coisas que eu nunca vivi na minha vida antes da quarentena, aqui dentro da minha casa. Coisas maravilhosas. Então, por isso que eu falo, Deus é Deus de estratégia. Nós temos que começar a conversar com o Senhor e falar para Ele as coisas e viver a palavra de Deus. Então, se até agora você tem ficado morno, ficado meio estático, sem dar fruto para o Senhor, fala: Senhor, olha lá o versículo 5, Deus está dando uma chance hoje para o povo dele. Lembre-se de onde caiu e arrependa-se. E pratique as obras que praticava no princípio. Então, amados, se alegre. Deus está dando uma nova chance para nós hoje
né, de praticar, de se arrepender e praticar, começar a praticar aquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus e dar frutos para o Senhor e ser como Davi, usar os dons, fazer o que nós sabemos, usando os dons que Deus nos deu, com a presença de Deus, porque olha só, o versículo 5 fala: porque se nós não nos arrependermos e praticarmos o que nós temos aprendido, Deus vai tirar a sua presença de nós. Está lá, versículo 5 de Apocalipse. Então, para que isso não aconteça, vamos ser como Davi, vamos colocar em prática tudo que nós temos aprendido, colocar os nossos dons, tudo que nós temos à disposição do Senhor para servir as pessoas, e ser como aquele rio, querer ser como aquele rio, não ficar na superficialidade, ir bem profundo, né? Viver o melhor que Deus tem para nós, porque Deus tem abundância, Deus tem coisas maravilhosas para nós. Mas muitas vezes a gente não vive porque a gente fica só na superficialidade. Não, Deus quer que a gente vá bem profundo com Ele. E ser quentes. Não ser frios e nem mornos, ser quentes. Mas como que a gente fica quente? Só fica quente se nós estivermos grudadinhos com o Senhor. E voltar a praticar as obras do primeiro amor. O que é esse primeiro amor? Igual quando a gente conheceu o Senhor. Eu ia falar outra coisa, mas daqui a pouco eu falo. Quando a gente conhece o Senhor Jesus, quando a gente recebe Ele lá no comecinho, eu me lembro do meu início da minha conversão. A gente queria fazer tudo, a gente queria cantar, pregar, evangelizar, queria que a nossa casa inteira fosse salva, sabe aquela coisa, aquele amor, né? E muitas vezes as pessoas deixam isso, né? Teve uma parte da igreja que está deixando isso para trás. Não, mas nós temos que viver esse primeiro amor todo dia, sabe por quê? Porque é muito bom, é muito gostoso. E é isso, não podemos deixar para trás nada do que nós temos aprendido para que Deus não tire a presença de nós, a presença dele de nós. Deus não quer fazer isso, queridos. Mas, se nós continuarmos, a igreja continuar do jeito que ela está, Deus pode sim tirar a presença dele. E aí nós vamos ficar como Saul, como um mar morto, Deus vai vomitar da boca dele. Mas não é isso que Deus quer para nós, mas só depende de mim e de você. Então, queridos, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Que Deus possa ter falado ao seu coração. É uma mensagem de reflexão, mas é uma mensagem de vida também. Hoje, Deus nos dá uma nova chance. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Tá bom? Deus ama vocês muito, infinito, ama a mim. Deus quer nos usar. Há muitas pessoas precisando do mover de Deus e Deus quer nos usar, né? Então, que você possa refletir nisso e ser canal de bênção aí onde você está, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.